Iniciando mais um vídeo com a resolução da prova do processo seletivo público do município de Santa Maria do Cambucá, realizado pela banca IGEDUC. A prova teve 5 questões de matemática envolvendo os assuntos de porcentagem, média, mediana e moda. Questão 62. Considere que o único indivíduo consumiu em uma semana 4 comprimidos de 10-venlafaxina, 5 comprimidos de ácido acetil salicílico e 2 comprimidos de paracetamol e 9 comprimidos de dipirona. A partir dessas informações, é correto afirmar que, num período mencionado, mais de 52% dos comprimidos foram de dipirona. Essa prova é uma prova diferente porque as questões dela são de verdadeiro ou falso. Então a gente vai ter que julgar se essa afirmação aqui é verdadeira ou falsa. Qual a afirmação? Mais de 52% dos comprimidos de dipirona, se os comprimidos de dipirona representam mais de 52% do total de comprimidos. Então vamos primeiro determinar qual o total de comprimidos. Então são 4 de 10-venlafaxina, 5 de ácido acetil, 2 de paracetamol e 9 de dipirona. Somando aqui, a gente vai ter 4 mais 5, 9, 11, 20. 20 comprimidos no total. Beleza. São 9 comprimidos de dipirona. Esses 9 comprimidos de dipirona representam qual porcentagem de 20? Como é que a gente pode fazer essa conta? Tem duas maneiras. A primeira maneira é você fazer a divisão. 9 dividido por 20 e o resultado multiplicar por 100. Aí vai saber qual é a porcentagem. Beleza. Aqui, ó, a gente pode fazer 9 vezes 100, que dá 900, dividido por 20. E 900 dividido por 20, você simplifica um zero com zero, o resultado vai ser 45%. Essa é uma forma de calcular essa porcentagem. A outra forma seria você dividir 9 para 20 e o resultado multiplicar por 100. E uma terceira forma é a gente fazer por regra de 3. 20 representa 100% e 9 representa x%. E aí você multiplica cruzado. 20 vezes x igual a 9 vezes 100. Perceba que vai dar o mesmo resultado. O x, que é a porcentagem, vai ser 900 dividido por 20, que é 45%. Então, são essas 3 formas de calcular a porcentagem. Aí você escolhe qual que é mais prático. Então, aqui a resposta deu 45%. Só que a questão afirma que é mais de 52%. Logo, a resposta é falsa. Então, questão 62 é falsa. Questão 68. Sabe-se que na rua Estrela Azul residem 44 cidadãos, dos quais 4 foram diagnosticados com hanseníase nos últimos 6 meses de 2022. Dadas essas informações, é correto afirmar que, no último semestre de 2022, mais de 8,75% dos residentes dessa rua apresentam hanseníase. Questão de porcentagem de novo. A gente pode fazer pela fração, que seria 4 sobre 44 vezes 100. Aí você multiplica 4 vezes 100, que vai dar 400, e divide o resultado por 44. É uma possibilidade. Vamos terminar essa conta aqui. 400 por 44. Vamos arrumar a continha de divisão, ó. 400 dividido por 44. 40 não dá para dividir por 44, então a gente tem que pegar o 400. 400 por 44 dá por 9, né? 9 vezes 44. Temos que calcular. 9 vezes 44. 9 vezes 4, 36. 6 sobe 3. 9 vezes 4, 36. Com 3, 39. Então, o resultado dessa multiplicação aqui, 396. 396. Vamos subtrair para saber qual vai ser o resto. Deixa eu só apagar aqui, ó. A subtração, a gente vai ter como resto 6, né? Perceba que aqui é dito que é mais de 8,75%. A gente já descobriu que isso aqui vai ser 9, alguma coisa. Para a gente continuar essa divisão, você coloca um zero e uma vírgula. Aí seria 60 dividido por 44, que dá 1.
1 vezes 44, 44. Para 60, sobra 16. E aí, para continuar, coloca um zero novamente e continua. Então, perceba que isso aqui vai dar aproximadamente 9. Aproximadamente igual a 9%. 9% é mais do que 8,75. Então, essa resposta aqui, ela é verdadeira. Essa questão é verdadeira. Questão 70. Sabe-se que os números de habitantes das 5 maiores ruas de um distrito são, respectivamente, 58, 52, 48, 31, 34 e 80. Assim, consideradas exclusivamente essas informações, é correto afirmar que a média de habitantes da rua é igual a 57 cidadãos. Questão que envolve agora a média, outro conceito. O que é a média? Quando a gente tem uma sequência de números, como os números que estão aqui, para a gente calcular a média ou a média aritmética simples dessa sequência de números, a gente vai somar todos os números e dividir pela quantidade de parcelas, pela quantidade de números que a gente tem. Então aqui a gente tem 5 números nessa lista de números. A média vai ser a soma dos 5 números dividido por 5. Então a gente vai ter, a média vai ser 52 mais 48 mais 71 mais 34 mais 80 dividido por 5. Então vamos somar. 52 mais 48. Isso aqui vai dar 100, ó. Só que já tem 100. Mais 71 mais 34. Isso dá 105. Mais 80. Dividido por 5. Vamos continuar somando aqui, ó. 100 mais 105 dá 205. Mais 80, 285. Dividido por 5. Vamos fazer a divisão. 285 dividido por 5. Pega o 28. 28 dividido por 5 dá 5. Já que 5 vezes 5 é 25. Está próximo de 28. Então, 28 menos 25 dá resto 3. Aí baixa o 5 agora. 35 dividido por 5 cabem 7 5 em 35. Então, a gente tem 7. 7 vezes 5, 35. Para 35, resto 0. Não tem mais ninguém para baixar, então esse é o resto. Chegou no resto 0, a divisão é exata. Então, deu aqui para a gente, ó, 57 como a média. Então, a média de fato é igual a 57. E a questão é verdadeira. Questão 71. Nos últimos 7 dias, a Secretaria de Saúde registrou os seguintes quantitativos diários de diagnóstico de Covid no município: 1, 3, 3, 3, 5 e 1. Considerados exclusivamente esses dados, é correto afirmar que a moda desse conjunto de dados é representada pelo número 3. O que é a moda? Também é um conceito relacionado à estatística, como a média. A moda, quando a gente tem uma sequência de números, uma lista de números, a moda é aquele número que mais se repete, que tem a frequência maior. Nessa nossa lista de números aqui, o 3 está se repetindo 4 vezes. Então, 3 é a moda. E a questão diz que é 3 a moda. Então, a questão é verdadeira. Sem precisar fazer conta. A moda é aquele valor, aquele número que mais se repete numa lista de números, numa lista de dados. Às vezes, uma lista de números tem mais de um número que mais se repete. Por exemplo, se eu pensar na lista de números 1, 1, 2, 2, 3, 4 e 5, o 1 e o 2 estão se repetindo 2 vezes. Então, nessa lista de números, ela tem 2 modas, chamada de bimodal. Questão 73. Os pesos dos filhos de um casal são, respectivamente, 5, 10, 2, 4 e 12. Assim, considerando apenas os valores apresentados, é correto afirmar que a mediana desse conjunto de pesos é igual a 6,6. Mediana. Mediana, quando a gente tem uma lista de números, uma lista de dados, para a gente calcular a mediana, a gente tem que colocar esses números em rol. Colocar em rol é colocar em ordem crescente ou decrescente. E aí, ver qual é o número que está no meio. Por isso que é mediana, número que está no meio. Então, aqui vamos colocar esses números em ordem crescente. Então, a gente tem 2, 4, 5, 10 e 12.
A quantidade de números aqui é uma quantidade ímpar, são 5 números. Se a quantidade de números é ímpar, tem 5 números, então vai ter um número que vai estar no meio, exatamente no meio. E esse número que está no meio aqui é o 5. Então a mediana, nesse caso, é 5. A questão diz que é 6,6, então a questão é falsa. Beleza? Só que, por exemplo, tem lista de números que ela tem uma quantidade de números pares. Por exemplo, vou colocar um aqui, ó, já em ordem crescente. 2, 3, 3, 4, 5 e 10. Pronto. Eu tenho 6 números aqui. A quantidade de números é par. Então, qual vai ser a mediana? A mediana vai ser você pegar os dois números centrais, que nesse caso aqui é o 3 e o 4, somar 3 mais 4 e dividir por 2. 3 mais 4, 7, dividido por 2, vai dar 3,5. Então, a mediana desse conjunto aqui é 3,5. Tá? Então, se a gente tem uma quantidade de números pares, pega os dois números centrais, soma e divide por 2. Ou seja, tira a média desses dois números centrais, que você vai achar a mediana. Se a quantidade de números for ímpar, vai ser somente aquele número que está no meio, quando você coloca os números em rol, ordem crescente ou decrescente. Então, assim a gente encerra esse vídeo com a resolução das 5 questões de matemática do concurso da seleção pública do município de Santa Maria do Cambucá.